deixando as coisas, mas Deus está na minha vida, não é difícil. Bom dia. Sejam bem-vindos. Muito poucos. Alguns foram trabalhar, talvez, né? As eleições, outros voltarem. E nós vamos voltar depois. Então, antes nós vamos continuar o estudo de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 6. E vamos antes louvar a Deus. E agradecemos a Ele por esse sol que está brilhando. E pelo nós temos mais uma oportunidade que Ele nos está dando de vida. E nós estamos nesse local aqui para estudar um pouco da palavra dele e louvá-lo. E lembrando também nesse dia de hoje que Deus dê sabedoria a cada um. Porque Deus já sabem que o povo vai escolher. Deus conhece o coração de cada um, quem vai ser o eleito e quem não. Já está escolhido. Já está escolhido antes da fundação do mundo. Todas as coisas que acontecem, nesse monte, né? Antes da fundação do mundo, você pense bem, esse tempo que faz isso, né? Eu vi um novo aluno do pastor que falou que ninguém sabe quando Deus, antes de Adão e Eva, ninguém sabe, para a eternidade passada, milhões, bilhões de anos. Eu vi um pastor, eu vou falar o nome, vocês conhecem, ele falou, ninguém sabe, família é a eternidade passada. Então, quando Deus fez Adão, o mundo já existia. Mas a Bíblia relata só, né, o livro de Gênesis aqui, de Gênesis para cá. Vamos. Já é muito para nós. A nova geração. Já é muito para nós. Para nós estudarmos, aprendermos, sempre estamos aprendendo. Se eu for pregar tudo que eu estudo, irmãos, ou tudo que eu preparo, olha, morro. Tem muitos assuntos complicados no Antigo Testamento, que é difícil até para a igreja, né? Então, tem muitas histórias, venho pesquisando, a minha vida é essa. De um para o outro, estudando. Pensei em pregar também um dia desse, 2 Samuel 13, para vocês verem que as coisas que aconteceram no passado, coisa horrível. De um irmão com a irmã, quem viu aquela história conhece. Ele cobiçou a irmã, desejou a irmã, e o outro irmão dela também ajudou, aconselhou ele assim, finge que está doente, pede para o seu pai, o rei para trazer ela, filho do rei para trazer. Deus ensinou todas as maravilhas para ele, né? Para ele trazer, para ele cozinhar, fazer os bolinhos, quando ela comer bolinhos. Aí que ela vinha cozinhar no quarto lá, com ele lá. E ele foi, ela foi simples, ela foi, e depois, quando ele ela tinha bastante pessoas, mas não tira ele fora, manda eles embora, fica sozinho. Aí ele forçou, ela falou, não, meu irmão, não faça tal loucura. Minha irmã, aconteceu isso. E ele forçou ela em relação com ele, conjugou dela, expulsou ela, mandou ela embora. Pessoa de crueldade. Isso tem acontecido isso. A Bíblia, no 2 Samuel, capítulo 3, é complicada a história. Então vamos orar a Deus e vamos louvar. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais um dia que nos deste, este momento, e agradecemos pela vida espiritual, agradecemos pela salvação em Cristo e os ensinamentos que Tu vens ensinando por meio do Espírito Santo da Tua Palavra. E pedimos a Ti que abençoe agora esse culto e tome
iniciando, que possamos cantar, podemos estudar a tua palavra, ancorado em ti. Em nome de teu Filho que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus. Tem o hino 174, no quando já estava treinando aqui, 174. Fale-me
guardar.
Evangelho de Mateus, capítulo 27. Vamos ler o versículo 5. E ele, atirando para o templo, que na outra versão fala santuário, as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então nós vemos aqui Judas com tanto que ele estava, remorso que ele estava. Ele arrependido não era, ele remorso, arrependimento sim, mas não arrependimento a Cristo, de aceitar Jesus. Daquilo que ele fez, não tinha como, tanto esforço que ele fez, mas não tinha como consertar aquilo. Então ele jogou todas as moedas que tanto ele ambicionava, não se interessou mais por elas, não falou mais nada. E logo em seguida ele foi, a Bíblia está falando, que ele se enforcou, tirando a sua própria vida. Em vez de se arrepender e pedir perdão, a Deus, pelo que ele tinha feito, de ter traído, mas não fez isso. E no versículo 6 fala, e os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Então eles dizem, olha, não é lícito, não está certo, por exemplo, colocar no cofre, quer dizer, no gasofilácio, no cofre, onde colocava as ofertas, porque é uma coisa injusta, foi um crime. Tinha matado um justo. Se fosse um bandido, nem assim talvez, mas um justo. Então eles ficaram com a consciência pesada. Aí eles acharam, melhor depois levar no 7, Então aqui, por quê? Representavam um dinheiro sujo, criminoso, de sangue, e ainda o mais grave, que é o sangue inocente do Filho de Deus, Jesus Cristo. E no 7 diz, e tendo deliberado em conselho, compraram com elas, as moedas, o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Ora, a sepultura dos estrangeiros. Deliberado, meus irmãos, quer dizer, significa que algo foi decidido e resolvido e colocaram um lugar para sepultar os mortos, um cemitério, vamos dizer assim, lugar, E ainda vemos aqui que a religião sem Deus se opôs a Cristo. A religião sem Deus no coração de verdade, e Cristo também é Deus, vai se opor ao Evangelho, aceitar a Cristo Filho. E isso vem desde o começo do mundo, cometendo tamanha crueldade. Como começando com Caim que matou seu irmão Abel, de inveja. E por isso que já não ditado, a inveja se não mata, aleja. Um ditado popular, Que também Abel era inocente, mas não como o Senhor Jesus Cristo, ele era pecador, era o irmão de Caim. Mas por que? E aqui no caso de Judas, por ambição ao dinheiro, as moedas de pratas, mas tudo isso movido pelo diabo.
entregou a Jesus Cristo na mão do soldado. Todas as coisas de mal que o homem faz, pode crer que é movido pelo diabo. O diabo está solto. O diabo está trabalhando mais que nunca. Depois que devolveu as moedas, eles, fala aqui no versículo, compraram com elas no campo de oleiro para a sepultura dos estrangeiros, quer dizer, dos gentios, estrangeiros gentios, um lugar ao sul de Jerusalém, do outro lado do vale de Inom. Por isso, versículo 8, por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, de que foi escrito até hoje, né? Campo de sangue. Até por volta dos anos 1800, nós estamos em 2024, ainda era usado para esse fim, até 1800 anos depois de Cristo. O sepultamento dos mortos, os mortos pobres, os mortos que não eram honrados de Jerusalém. Então tinha um lugar, sepultava os ricos, os honrados, e um lugar separado, até lá tinha essa separação. E o versículo 9 fala assim: então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz, falando assim, que tomaram as 30 moedas de prata e o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. Então falam isso já no Antigo Testamento, embora as Escrituras não confirmem bem isso no livro de Jeremias, porém Mateus diz que isso foi dito originalmente por Jeremias, e feito assim pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que permitiu, inspirou para escrever. Não tinha acontecido esse ato ainda. Mas o Espírito Santo revelando para eles o que aconteceu, sendo repetido então e registrado por aquele mesmo Espírito. Em Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13, eu vou ler. Zacarias está em Mateus. Olha, Zacarias escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, 487 anos antes de Cristo vir. Ele diz assim no versículo 12, do capítulo 11: porque eu lhe disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e não deixa-o, e pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Zacarias disse, e Mateus, depois, passando 487 anos, falou isso. 13. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro. Já foi falado lá. Para Deus, toda coisa que acontece, Deus já foi escrevendo. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço, em quem fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então eles falaram que Jesus, para eles, está falando aqui, dai o meu salário, e não de. 13. O Senhor, quando disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço que eu fui variar. Eles variaram que o preço de Cristo era 30 moedas de prata, esquecendo que Ele era o dono do mundo, Ele é o Criador do céu e da terra, que Jesus é Deus. Então eles tomaram as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro na casa onde se julgou. Judas chegou tão assim que não queria nem colocar lá de boa, assim, sabe? Ele chegou e tirou ela assim, lá no santuário, lá. De tristeza, de remorso, de raiva, de ter feito aquilo. E chegou depois e suicidou. Alguns copistas que copiaram, cometeu algum engano
na cópia desse texto original. Nenhum texto original permanece, dizem, que tomaram as 30 peças de prata, preço do que foi avaliado pelos filhos de Israel. Os filhos de Israel que avaliam o preço de Jesus, quanto ele valia. É o versículo 10 de Mateus. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o Senhor me determinou. Já estava lá em Zacarias e aqui em Mateus. Aí cumpriu. Ele fez a revelação antes e cumpriu. Homem nenhum faz uma revelação dessa hoje e nem à tarde acontece, não amanhã. Ele pode chutar e fazer um cálculo e dá certo. Pela experiência do tempo, no novo, vai chover, não vai chover, etc. Mas com certeza ninguém sabe as coisas que vai acontecer. Então determinou segundo o que determinou o Senhor, disse. O Messias mesmo determinou, foi ele mesmo. Será que os líderes religiosos de Israel já sabiam a respeito dessa profecia que foi determinada? Será que eles não leram que eles tinham o Velho Testamento? Não leram isso? Se leram, mas nem imaginavam que era o Messias, que era aquele homem que eles estavam fazendo. Ao 11. Jesus perante Pilatos, agora, versículo 11 de Mateus. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhes Jesus: Tu o dizes. Então ele questionou Jesus, outra coisa. Tu é o rei dos judeus? Que Jesus falava, né? Ele interrogou. Aí Jesus disse: Tu o dizes. Ele confirmou. Refere-se a Pôncio Pilatos, né? Em realidade, Joaquim também, que reinou aproximadamente 600 anos antes, foi o último rei reconhecido por Deus para assentar no trono de Judá. Isso está em 2 Crônica 36, 9 e 10. Eu vou ler. Tinha Joaquim a idade de 8 anos. Moleque, por isso que foi ruim. Tinha Joaquim a idade de 8 anos, quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias, fala até os total, hein? Quem lê sabe dizer, em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pense bem, puseram uma criança com verdade, só vai fazer coisa errada, que nem escola, que nem sabia ler. E no discurso de um ano enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo a Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor. Pôs Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Voltando em Mateus agora aqui, 11. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe: Tu o dizes. Em efeito, Jesus diz: em efeito, sou o rei dos judeus. Que dizia assim, pelo que estava registrado, esta é a primeira vez que Jesus faz tal afirmação. João acrescentou mais da resposta de Cristo. João 18, 36, para vamos ler. Com o refrão de Jesus: meu reino não é deste mundo. Lá Mateus mentiu, escreveu tudo pelo Espírito Santo. E João, o Espírito Santo, depois ele colocou mais palavras. Jesus disse muitas palavras, não é tudo que está escrito. Vamos ao versículo 36 do Evangelho de João 18. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus falando isso para Pilatos, para ele. O reino não é daqui. E deixava o homem mais louco ainda, mais confuso. Que reino é esse? Ao 37. Disse-lhe depois Pilatos: logo tu é rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei.
Eu para isso nasci. Jesus falando para ele, olha bem os detalhes. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então todo aquele que é da verdade, ouve a voz de Deus. Porque ele quer ouvir a voz de Deus escrita nas Escrituras, quando alguém está pregando. Então, 31. E Felipe disse: povos que na verdade, povos que é na verdade, ele dizendo isso, que falando que vocês é da verdade, dizendo isso, vindo tomou a ir com os judeus, dizendo: não acham nele crime algum. Então eles falaram: não acham crime nele algum, por que nós vamos matar? 39. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Ó. Quereis, então ele está falando para a população: quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Zombando Jesus. Ó 40, o que o povo respondeu. Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Preferiram soltar o Barrabás, um salteador, deixou ele livre. Vemos aqui que por causa da Páscoa, então era ali que eles tinham, soltaram um preso. Então ele fez: vamos soltar Jesus, o rei dos judeus? Não, ele vai morrer, vai ser crucificado, que era para ser crucificado. Irmãos, em consequência, Pilatos sabia que as suas afirmações eram espirituais e, portanto, não testemunhas. Ele sabia que Jesus não era deste mundo. Mas só que ele não podia resolver, ele tinha medo do outro rei. Romanos, por exemplo. Então, essa filha fala que não é amigo de César, eles zombavam. Se amigo dele não é amigo de César, e outro rei e tal. Então ele concordou por isso que ele fez. Quantas gente, por ser amigo de alguém, não faz justiça? Quantas hoje, para ser amigo de alguém, um amigo, nos dias de hoje, vai votar porque é amigo? Não, você tem que fazer justiça. Só porque não é amigo, só porque tem uma boa amizade. Olha o versículo 12, Mateus. E sendo usado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Sendo acusado, ou sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Vale a pena responder. Tem coisa que não vale a pena responder. Tem coisa que a pessoa acusa, fala que não vale a pena responder. Não vai resolver nada, não vai acreditar. A gente às vezes arruma uma teima, deveria teimar. Se você não tem que falar, você não vai convencer, a pessoa vai acreditar, então fica quieto, porque você perde também, você suspende a voz. Não é? Então deixa, não é assim, não quer? Pode, deixa falar. Aí, 13. E ele não se defenderia ante as pessoas que não se preocupavam em nada com a verdade. Ele procurava defender. E nós também não devemos procurar defender. Seja um pouco o exemplo de Cristo. Cristo é perfeito. Nós não. Mas não devemos ter que se defender se a pessoa não preocupa com a verdade. Quer saber da mentira? O 13. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testifico contra ti? Pilatos, você não está ouvindo? Quantos estão testificando contra ti para te crucificar? Agora, Pilatos ele ficou confuso quanto ao motivo pelo qual Jesus não se defendeu contra essas situações. Ele ficou confuso. Multidão fala, como fala, ele procura se defender. 14. E nenhuma palavra lhe respondeu,
de sorte que o presidente estava muito maravilhado, ficava muito admirado. Nenhuma palavra responde, Jesus calou. Cumprindo Isaías 53:7, Pilato ficou assombrado por Jesus não se defender absolutamente contra as acusações que eles fizeram, vendo que as palavras dele, que eles poderiam lhe conduzir à morte, mas ele não defendia, ele sabia que eles iam conduzir à morte. Então, Jesus condenado, Barrabás solto, versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar o preso escolhendo o povo aquele que quisesse. Olha aqui, deixar o povo escolher a hora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar o preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Então a Páscoa tinha por esse costume, soltar um preso escolhido pelo povo, como o povo queria escolher quem que fosse. O povo poderia escolher, e o que era escolhido era a liberdade. Aquele escolhido não estava ali. O melhor advogado era o povo defender. Então, Pilato acreditava que ele tinha encontrado uma saída para o seu dilema. Portanto, sabia que Jesus era inocente. 16. Ele tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Lá no Evangelho de Marcos diz que Barrabás era um assassino. Ele tinha encabeçado uma insurreição contra a autoridade romana, está em Marcos 15:7. Aqui no versículo 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato, de novo, qual querer que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Já foi mais, né? Cristo é Jesus chamado ungido, nós vamos Jesus chamado. E Jesus é o ungido de Deus. Cristo quer dizer ungido de Deus. Então, aí novamente, ele fez a pergunta para o povo. Pilatos e Jesus estavam parados no pórtico do corredor antes. A gente baixou, então está os dois parados. O que as pessoas escolheram na época, escolhem hoje. Em vez de escolher Cristo, escolhe Barrabás. Quanta vez o confere apertava no apelo, não sei se quem era aquele tempo, o Montão deve lembrar. Ele fazia apelo bastante no sítio, estava na casa, no casa do Carlinhos. E eu ficava, quando eu estive na igreja que eu tenho, não sei, eu morava no sítio, né? Tinha uma área grande, a área fazia uns 4 metros assim. Então eu ficava de cá. Porque eu sabia que o pé queria pegar em um mesmo. Eu ficava só de minha cara. E ele ficava os olhos, mostrando os olhos, depois fazia até assim, tanto que ele noivo, né? Deixava o confere, os olhos de galinha, depois ficava assim, bem frio. Fazia o apelo. Quem é que você escolhe? Ele pregava, falava isso. Jesus Cristo ou Barrabás? E nem que ele falava, tá, então você escolhe Barrabás. E é o que as pessoas escolhem hoje, irmãos. Então as pessoas foram confrontadas com uma opção. A Jesus, Barrabás, o assassino. Que Barrabás também chamava Jesus. A Bíblia não fala, a tradição diz. Foi com entre aspas. A Jesus, Barrabás, o assassino. Ou a Jesus Cristo, o doador da vida eterna, o salvador do mundo. E Barrabás, Jesus, Barrabás, assassino. 18. Porque sabia que por inveja o havia entregado. Invejar a respeito que o
povo tinha por ele e por seus milagres. Que a maior parte, muito estava do lado de Jesus, mas que estava no grupo, o grupo dava cuidado, os próximos deles. Mas os povos, os discípulos, os povos, muitos fugiram, só Pedro que ficou acompanhando. E Maria, né? Dizendo, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muitos o vi por causa dele. Viu a mulher dele e falou: olha, não entra, olha que eu não vou ver. Estando ele assentado no tribunal, né, para poder julgar, sua mulher mandou-lhe dizer: Fábio, não entre na questão desse justo, porque num sonho muitos sofreram por causa dele. Uma cadeira levantada no tribunal, em uma plataforma, que isso aqui chama plataforma, mas era a plataforma, diante do pretório. Seu nome era, o nome dela era Cláudia. A tradição diz que ela por que chegou a ser uma cristã. A tradição, a história diz. Né? Qual foi o seu sonho? O registro não diz. Em toda a história do sofrimento de Cristo, nesta penúltima semana antes da sua morte, ela sendo uma gentílica, era a única que lhe deu uma palavra favorável a Jesus. Nenhum judeu, ela estrangeira, gentílica estrangeira de fora. E ela falou, deu a palavra favorável. Gente, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Persuadiram, convenceram a multidão que pedisse Barrabás para livrar e matasse Jesus. Pediram a libertação de Barrabás, o assassino. Em consequência, o assassino governaram desde aquele tempo até agora. Tudo vida agora governando. Até a mesma hora, em vista dos bombardeios de Israel, a matar e assassinar a Jesus. 21. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu solte? E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E ele disseram: Barrabás. Ele foi perguntando. Não expôs nenhuma outra alternativa a não ser Barrabás. Mas ele disseram: Barrabás. 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: sejam crucificados. Imagina. E Jesus sabia tudo isso que ia passar desde a fundação do mundo. A maior pergunta que jamais se perguntou a resposta. Se perguntou a maior pergunta. E a resposta era: decide o destino eterno da alma humana. Se Jesus não ocorresse, estaria tudo perdido. Porque eles eram tudo perdido. O único que estava para salvar era Jesus. E ele morreu para isso. Disseram-lhe tudo: seja crucificado. A crucificação de tal morte causaria impacto nas pessoas. E pensaram eles na lei de Moisés também, que considerava alguém pendurado no madeiro como amaldiçoado de Deus, que está em Deuteronômio 21, 23. Que era amaldiçoado de Deus, era pendurado no madeiro. 23. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? Veja a resposta. E eles mais ainda clamavam, dizendo: seja crucificado. Depois que eu vou responder: seja crucificado.
Ele não tinha feito mal algum, Jesus, jamais. Ele era perfeito em tudo. Ele não tinha pecado. Pronto. Declara que não ofereceram nenhuma resposta à pergunta interrogante de Pilatos. Ele não ofereceu nenhuma resposta. Porque eles não tinham resposta alguma. Enquanto o sol da manhã começava a raiar-se sobre o Monte das Oliveiras, esse alvorecer sobre um dia de infâmia. O sol começou a amanhecer, não é como se fosse um dia alegre, mas de infâmia, de pecado, de maldição. Aquele povo que o mundo nunca tinha visto antes, nem desde aquele tempo. 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, aí ó, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Aí começou a tudo, qualquer coisa, eu lavo as mãos. A história é séria. Como você não quer culpar ninguém, você não acha que é culpa, eu lavo minhas mãos, não estou fora. Mas ele foi quando ele lavou as mãos, dizia que ele era inocente, mas falou o cara. Se não arrepender, ele está lá no inferno. E está vendo tudo que está se passando. Que nem aquele rico lá. Só se não arrepender. O rico já deu prova que não está lá. O corpo dorme. A memória fica em esquecimento. Sério. Não funciona mais. Mas a alma não. A alma não dorme, a alma está acordada. Porque aquele rico lá, ele viu Lázaro no seio de Abraão, viu Abraão, ele viu e conversou. A história até diz assim, ó, ele orou ao santo morto de Abraão. Não vale nada. E depois lembrou, falou da família dele que tinha, os pais, 5 irmãos. Ele fez pedido, não pedido tarde. Então é assim. Então, os irmãos, ele tinha medo que se ele não fosse antes, sua demanda, um distúrbio poderia ocorrer. Com ele estão acusado ante Roma, por isso que ele está preocupado, recusar de castigar o presidente ao trono judeu. Por esse ato, ele procurou limpar-se da culpa e jogar a culpa sobre o povo. Como seria a administração da justiça neles e não com eles? 6. Que vocês estão administrando. Pelo fato de como ele estava lhe dizendo aqui, não quer dizer que ele era correto o que estava fazendo. Não podemos tomar uma posição neutra com respeito a Cristo. Certas coisas podemos tomar posição neutra, eu não participo. Mas coisa contra a espiritual, contra a Cristo, você tem que eu sou cristão. Eu preciso defender o meu Salvador. Eu preciso pregar o meu Salvador. Eu devo dar um testemunho que ele me salvou e passar para os outros. Convidar para vir na igreja. O cristão não pode, não deve ficar de boca fechada, não pode cuidar. Conversa bastante e não fala de Cristo, tem que falar bastante de Cristo. Para qualquer pessoa. Não pode ter vergonha de falar para as pessoas. Ele diz assim, respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre o nosso filho. Imagina. A maldição que eles invocaram sobre eles, sobre os seus filhos, descansa sobre eles ainda. E era uma maldição de horror, espantosa e sofrimento. Então soltou-lhe Barrabás, 26, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado no nosso altar, bater. Então aqui mostra que a escolha, sempre tem escolha. E ele, quer dizer, Pilatos,
tendo mandado açoitar Jesus, bater em Jesus, com um castigo tão horrível, que causava morte, antes que o ato da crucificação pudesse ser realizado, como diz Isaías 50, versículo 6, entregou para ser crucificado. Agora Jesus coroado de espinho, note bem, porque o rei usava coroa, né, de ouro, pedras brilhantes, né? E como que Jesus dizia ser rei? Não, vamos com uma coroa de ouro, uma coroa de espinho, para a gente que zombaria. Então, isso quer dizer, até logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a coorte, soldados romanos, aproximadamente 200 homens, que era a terceira parte de uma corte. E, 28, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Tudo zombaria. Refere-se ao seu manto, não se referia à roupa de baixo. Despindo, tiraram e cobriram com uma capa de escarlate. Uma capa bem gasta, capa velha, zombada, de um oficial com uma roupa desprezada do guarda-roupa de Herodes. Diz a história. 29. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Até isso zombava dele. Quando a coroa de espinhos, puseram na sua cabeça e na sua mão direita uma cana, que o rei usava, bastão, né, simbolizando. Salve, rei dos judeus, ajoelhando, né? A palavra grega para a coroa é Estefanos, que quer dizer uma coroa de vitória, embora fizesse para a vergonha e o escárnio, zombaria nele, por essa coroa de espinho, tudo com zombaria, com zomba. O Senhor demonstrou vitória na cruz, porque ele morreu para os pecados da humanidade, quando ele ressuscitou, foi sepultado, e a sua certeza, inclusive antes de que ele tivesse morrido em realidade, uma coroa tecida de espinho do vencedor, e que aumentou até 6 polegadas na sua altura. Ó. O julgamento do grande trono branco vindouro, esses mesmos soldados estarão parados de novo diante de Cristo. Estes, no grande trono branco, estão parados para receber o castigo, não sabe quantas vezes mais de 500 o fogo do inferno. Muito você é castigado, outro vai ser mais. Então vamos parar aqui no 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Então lembrando que aprofundando mais os espinhos, sem sombra de dúvida, fez que a sua cabeça inclinasse. Amém? E que Deus tenha misericórdia do povo. Que o povo se arrependa dos seus pecados. Então vou louvar a Deus. Que possamos estar à noite aqui, se Deus permitir. Se eu não mudar o pensamento, eu vou pregar sobre o tema da mensagem, exemplo. Sempre seguir um exemplo bom, principalmente de Cristo. A luz do mundo. Amém. 183.
Vamos orar, terminar? Senhor Deus, amado Pai, agradecemos por mais este culto realizado, pelos hinos que cantamos, pela Tua palavra. Agradecemos que temos aqui presente e pedimos que nos dê um bom dia. Na votação também, nos guia a nós, nos livre essa cidade de mal. Se for da Tua vontade, Senhor, eu sei que Tu não é do mal. Às vezes permite o mal porque merecemos, quase sempre. Pai Santo, pedimos em favor do culto à noite, que possamos estar aqui presente. Por Jesus. Amém. Geni está assistindo.